1972, tá? No decorrer do tempo, ele foi incorporando mais coisas. Por exemplo, o C++ de 85 é uma versão de C que tem orientação a objeto. Ele já não pôde remover nenhuma das funcionalidades do C, tá? Então todas as funcionalidades obsoletas do C permaneceram no C++. E aí uma funcionalidade, o que aconteceu? Em 95, quando o Java surgiu, ele surgiu com a ideia de ser um C++, sem as funcionalidades obsoletas que trazia do C, e que fosse, digamos, portável pela internet, tá? Ou seja, que fosse multiplataforma e pudesse rodar em várias máquinas diferentes. Só que mesmo o Java, com toda essa remoção de funcionalidades obsoletas em 95, o Java, como nasceu em 95, já está com o quê? 25 anos, certo? Já são vários anos na estrada. Isso acontece que várias versões do Java foram sendo seguindo e muitas funcionalidades foram sendo inseridas. Logo, o Java hoje em dia já é uma linguagem que está um pouco sobrecarregada com funcionalidades obsoletas para que não podem ser removidas, para que os seus sistemas antigos escritos nessa linguagem continuem funcionando. Isso é um problema de sistema legado que inibe, que restringe os criadores de linguagem de programação. Beleza, agora vamos pensar no seguinte. O que faz uma linguagem ter sucesso? O que faz uma linguagem ela ser considerada boa e ser bastante utilizada pela comunidade, né? Então aqui nós temos 6 características que uma linguagem deve ter para ser considerada boa. Agora vamos explicar cada uma delas, tá? A gente poderia pensar que a principal característica que uma linguagem para ser boa devia ter era a eficiência. E isso era até verdade antes dos anos 70, tá? Por quê? Porque naquela época o computador mal conseguia rodar um único programa. A memória era muito limitada, os processadores eram bastante limitados. Então, a principal característica que uma linguagem de programação tinha que ter naquela época era a eficiência. Só que o que acontece? No meio dos anos 70 em diante, ocorreu a crise do software, né? Você tinha muitos softwares que eram desenvolvidos e eram incompletos, eram incorretos e etc. E foi nessa época que surgiu a engenharia de software. E junto com a engenharia de software surgiu o conceito de ciclo de software, ou seja, de como você constrói um programa em que você define os requisitos, faz o projeto, implementa, tá? E nesse ciclo do software notou-se que a manutenção era a maior etapa. A manutenção, que é a correção de bugs, a inserção de novas funcionalidades, e tudo isso que é o que vem no final do ciclo do software, essa parte era a maior etapa no ciclo de vida do software. Tá? Então, o que acontece? Para você manter um software, para você criar mais coisas, para você corrigir, você precisa ler esse software muitas e muitas vezes. Inclusive, ler software criado por outras pessoas. Tá? E se você não consegue ler um programa, se uma linguagem é difícil a leitura,